Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Com muita alegria da parte de Deus, é sempre um privilégio poder estar de volta a essa extensão da minha família. Me sinto bem aqui, me sinto em casa. Pastor Sivaldo é um amigo e de maneira nenhuma eu podia dizer não ao Senhor, porque eu tenho um respeito, um carinho, um zelo grande pela sua vida, sua família, a essa igreja, um respeito, respeito muito o pastoreio desse servo abnegado de Deus, e me dispus a estar aqui. E digo aos irmãos que vim na dependência de Jesus, peço perdão à igreja pelo horário, a bênção do meu trabalho aumentou nas 2 horas no expediente, e nessa volta do recesso está uma correria louca, mas Jesus sempre nos providencia oportunidades para nós estarmos na sua gloriosa presença. Amém? Vamos para a Bíblia. Salmo de número 37. Acredito que é o versículo 4 e 5. Mas nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Amém? Vou tentar ser fiel aos salmos, estive estudando nele, e Deus aqueceu algo no meu coração e dizia essa igreja. Amém? Salmo de número 37, verso de número 1 ao verso de número 7, onde o tema do projeto de vida desse início de ano é o verso 4 e 5, né? Vamos lá? Amém? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Amados, esse salmo de número 37, ele é um salmo onde tem por base revelar uma reflexão de Davi, quando Davi já está avançado em idade, quando Davi já alcança uma idade já avançada. Os historiadores dizem que Davi viveu 70 anos, e esses 70 anos é justamente aquilo que o Salmo diz, que a partir disso é enfado, é cansaço. Então, nesses salmos, Davi ele vai trazer uma instrução à nação de Israel, que nesse período que Davi descreve, o Salmo de número 37, na velhice, é um período onde a idade dele é alcançada, e aonde ele traz uma reflexão disso, do versículo de número 25, que ele diz: fui moço, agora sou velho. Então, pegando esse contexto, nós vamos entender que esse salmo, ele vai falar da idade avançada de Davi, e ele vai trazer uma ilustração de que precisamos, como filhos de Deus, como crentes, como alguém que anda na dependência, vive na dependência, espera na dependência de Deus,
entender que nós temos processos em nossas vidas. Porque quando Davi narra que fui moço, agora sou velho, Davi estava dizendo que o homem há fases na vida dele. A biologia diz que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Então, dentro desse processo de vida, nós passamos por experiências nesta vida que nós vivemos, que na maioria das vezes, se nós não estivermos na dependência de Deus, certamente não alcançaremos o curso da vida. A nossa geração é uma geração onde nós temos visto jovens padecendo, descendo à sepultura. Essa é a vontade de Deus? Não, porque se o homem viver diante dos parâmetros daquilo que a palavra de Deus dá para ele como base de vida, ele vai trilhar caminhos aonde ele vai desviar de tudo aquilo que interrompe o caminho do homem nessa terra. Davi, ele tinha uma vida direcionada por Deus. Então nós vamos entender que nesse período da velhice de Davi, Davi está dentro do reinado de Israel, aonde o período desse reinado de Israel estava um reino sendo consolidado como nação, mas dentro desse processo do reino de Israel estar sendo consolidado como nação, havia batalhas externas e internas, havia perseguição dentro da casa de Davi e havia luta também externa do lado de fora. Então Davi vai entender que no processo da vida dele, ele tinha algumas situações que ele precisava atentar para elas e tentar permanecer na presença de Deus, assim como ele esteve desde a sua infância. Ora, a Bíblia vai relatar que Davi, na sua juventude, era temente a Deus. Com 15 anos ele é escolhido. Jessé recebe a visita de Samuel. Samuel diz que Deus mandou ele à sua casa, dizendo que escolhera dentre os seus filhos o rei de Israel. A Bíblia vai dizer que os irmãos dele se apresentam, mas um jovem estava em um ambiente totalmente improvável de Deus levantar ele como rei. Davi estava, aleluia, pastoreando as ovelhas de seu papai, e ali Davi tinha tido experiências, ainda moço, de ir na dependência de Deus, vencer batalhas, aonde ele mesmo narra isso diante de Saul, que quando o leão e o urso se manifestou, Deus deu graça, ele venceu. A Bíblia diz que Deus escolhe, levanta, unge Davi. Davi é preparado, aleluia, diante de Deus. Quando Golias se apresenta à peleja, Davi logo se posiciona e coloca Deus na posição que Deus merecia, honrando a Deus diante de Golias, dizendo que o Deus de Israel entregaria a cabeça do gigante nas mãos dele, e que o Deus de Israel seria glorificado. Aqui eu quero abrir um primeiro parênteses para te dizer, na vida de Davi, ele sempre andou na dependência de Deus, dos cuidados de Deus, do favor de Deus, do poder de Deus. Levante a sua mão que eu tenho uma palavra para te dizer. Aleluia! Esse tempo que nós estamos vivendo, a nossa geração está turvada, preocupada, pasmada com os acontecimentos, com aquilo que o governo está declarando, e alguns dentre os nossos até estão perturbando, até que alguns dizendo: o tempo vai ser difícil, prepara o teu celeiro, aumenta os recursos da tua casa, vá de mantimento. Eu preciso te dizer uma coisa: o Deus que Davi conhecia era o Deus que cuidava em todas as circunstâncias, externamente e internamente. Deus está mandando dizer a essa casa que pertence a Ele: quem cuida de você é Deus, quem alimenta a tua casa é Deus, quem dá saúde para a tua casa é Deus, quem abre porta para a tua família é Deus, quem cuida da tua casa é Deus, quem cuida dos teus filhos é Deus, quem abre portas grandes para você é Deus. É Deus que cuida, é Deus que zela, é Deus que protege, é Deus que te dá força, é Deus que te dá autoridade, é Deus que te dá poder. E diante dessa conta, Ele faz o inimigo cair por terra. Nesta
Davi foram quando era moço. Porque quando Davi estabelece o reinado, ele cresce. E quando Davi cresce, e Deus vai honrando e abençoando ele, o processo de Davi começa a ter uma mudança. E quando Davi chega nessa fase da velhice, nós vamos entender a narrativa do texto. Eu quero ser fiel ao Salmo de número 37, que diante de lutas externas e lutas internas, Deus espera de nós um posicionamento. E o primeiro deles é que nós não podemos perder o foco em quem está, onde está e com quem está a nossa fé. A nossa fé está em Deus. A nossa dependência é de Deus. Nós não vivemos por vista. Por vista está caótico o mundo, mas nós olhamos por fé, e pela fé tudo está no controle de papai. Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle. É papai quem estabelece e permite tudo acontecer na terra dentro do seu plano divino. Amém? A Bíblia vai dizer, a narrativa do texto vai dizer sobre as escolhas que fazemos. Davi observa que dentro dessa peleja externas e internas, alguns dentro do exército que ele possuía começavam a olhar para o lado de fora, tendo a percepção que aqueles que não eram fiéis, aqueles que não temiam, aqueles que não tinham Deus como seu Senhor, estavam prosperando, estavam crescendo, estavam tendo prosperidade. Porque o texto vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenho inveja daqueles que praticam a iniquidade, porque cedo cairão, cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Isso é para nós entender que quando o ímpio cresce de forma injusta, há um Deus justo nos céus que está observando. E na maioria das vezes, os que crescem assim, crescem sem fundamento, sem raízes, sem ter base, sem ter cuidados espirituais. Aí não vai entender que o processo de quem chega lá em cima com Deus, ninguém pode derrubar, porque a sua base, ela não foi estruturada nem coisas perecíveis ou de algo sem fundamento. Ele vai entender que tudo na sua vida foi Deus que deu crescimento passo a passo. E quando Deus te honra e te abençoa, ninguém vai ter o poder de te tirar da posição que Ele te colocar. Aleluia, porque você não vai subir nos degraus da vida sendo fiel a Deus, o ímpio deturpar a tua fé e te tirar da posição. Não vai. Por quê? Porque é Deus que te sustenta, a destra dele está contigo, é Ele que te renova, te fortalece, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te conduz. A sua vida não é direcionada pelaquilo que os homens te orientam, mas você é orientado pelo Espírito de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer no verso 3: confia no Senhor, faz bem, e habitarás na terra verdadeiramente, e serás alimentado. Olha aí o que a Bíblia está nos dizendo. Deus, Davi diz: confia no Senhor, continua fazendo bem, a posição que Deus espera de nós. Ainda que há uma sociedade ímpia que não teme a Deus, que busca por meios injustos crescimento, aleluia, ainda que nós estamos devendo ou observando que há um crescimento, mas não te preocupa, se cresceu sem a base do Deus vivo, não permanece, porque Davi vai fazer nós entender: confia no Senhor e continue a fazer bem. O que Davi estava dizendo à nação é o seguinte: vocês não precisam se preocupar com quem está à nossa volta, se preocupe em continuar com a vossa fé em Deus e continue a obedecer
porque quem vai cuidar de nós é Deus. Aleluia! É Deus quem cuida. É Deus quem cuida. Deus não precisa daquilo que o homem pensa que ele precisa gerar na vida dele para ele ser cuidado. Não, é Deus quem vai na tua frente, endireitando os teus caminhos para preparar um caminho de vitória. É Deus que age na sua vida. Aleluia. Vamos entrar no versículo número 4 do tema da campanha. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Esse deleitar é o que Davi descreve no Salmo 23. O que o Salmo 23 revela, pastor? Todo mundo conhece. Mas Davi, ele revela com maestria o Salmo 23. O porquê que ele manda confiar? Porque você não vai confiar em um Deus que não tem autoridade nem poder. Você vai confiar no Criador do céu e da terra. Foi quem disse: haja luz e houve luz. Foi quem disse, aleluia, toda a existência vem e tudo que ele determinou veio. Aí Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava dizendo que aquele que descansa, confia no Deus Todo-Poderoso, dele você terá falta alguma, porque tudo a ele é possível. Aí o livro de Lucas, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que um casal de crente fiel a Deus, Isabel e Zacarias, servindo a casa de Deus, abraçados ao altar, com a promessa de um filho, vivia indo para o templo, entregando campanha, tentando levar oração, mas nunca ele foi chamado para entrar como incensário. Mas de repente a Bíblia vai dizer que um dia o nome de Zacarias foi sorteado, ele é chamado para apresentar o incensário, e quando ele pega o incensário, entra no lugar santo, acende e apresenta a adoração. A Bíblia diz que Deus brada no céu, arcanjo desce lá, leva a resposta para aquele que está abraçado no meu altar e diga a ele: Deus ouviu a tua oração, a mulher tua terás um filho, mesmo avançado em idade, na impropriedade ou na dificuldade que o homem possui. Deus vai manifestar milagre. Levanta a sua mão, eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite: quem busca, entrega e confia no altar lhe dará resposta, porque ele é fiel na vida daquele que depende dos seus cuidados no altar. No mesmo capítulo está escrito: nada é impossível para Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, nunca houve um tempo de tanta preocupação com aquilo que vai suceder. Já percebeu que a maioria dos crentes estão meio assombrados? Você viu o que falaram? Você viu o comentário? Você viu o que disse? Você viu o que fulano falou? Não, irmão. Vamos nos preocupar com que a verdadeira profecia já nos revelou. Que o papai que nós servimos, ele é fiel, e que ele tem poder para cuidar de nós aqui. E quando ele vê que a coisa vai apertar, a tribulação vai ficar aqui, mas nós vamos ser arrancados daqui, porque é um lugarzinho melhor para nós viver. Então não preocupa se tudo aqui começasse a virar, papai tem um lugarzinho melhor. Deus que nós servimos muito. Deleitar é você entregar toda a sua confiança nele.
depender dele em todas as circunstâncias, em todos os processos, não importa a circunstância ou o momento que nós possamos estar vivendo, a sua confiança em Deus, ela tem que estar viva, tem que estar no Senhor. Não perca a sua fé, não perca a sua fé. Amém. Versículo de número 5. Entrega teu caminho, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia. Glória a Deus. Quando os nossos caminhos são direcionados pelo Senhor, nós não ficamos ansiosos com o dia de amanhã, porque o presente Ele cuida, no passado Ele cuidou, no presente Ele está cuidando, e no futuro é Ele quem vai cuidar, porque está escrito em sua palavra: Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Então a nossa fé, ela não pode deturbar e nem oscilar. Em momento algum você precisa continuar crendo. Glória a Deus. Aleluia. Quantos de nós de repente nós estamos vivendo assim, em momentos tão extraordinários, e Deus de repente permite situações extremas vir, momentos inesperados. Na minha família aconteceu isso agora de novo. Meu irmão, pastor Divino de Carvalho, tem um filho de 23 anos, baterista como eu do Senhor aqui. Aprendeu bateria para ajudar o pai a pastorear. O menino passou mal, levaram para o hospital. No hospital viram que o coração do menino estava inchando, 23 anos. Um menino. E o médico vira para ele, para a esposa, e diz: esse menino tem um problema muito sério e que nós vamos passar o medicamento, porque o coração dele está batendo 35% da capacidade. Se o remédio não fizer efeito, ele tem 5 anos de vida. Essa notícia chegou para nós no dia 24 de dezembro. Aí, minha irmã que é missionária foi lá orar por ele. Um menino de 23 anos. Aí ela orou: meu filho, fica triste não. O Deus que te deu vida é poderoso. Ele disse um dia: o Deus que me deu vida foi Ele que me deu meu coração. Se Ele quiser, Ele pode me curar hoje, amanhã ou depois. Eu sei de uma coisa, titia: independente disso, Ele continua sendo o meu Deus. Nele eu vou continuar confiando. Nele eu vou continuar esperando. Porque Ele pode fazer um milagre a qualquer momento. Aí de repente, em vez da missionária ser consolada, ela que estava sendo consolada, porque ouviu uma palavra de que ela não esperava. E tantas pessoas estão vivendo isso, gente dizendo que a situação é extrema, vai crescer, não vai crescer, não vai prosperar, mas talvez Deus levanta alguém pequenininho para dizer uma palavra que vai impactar a tua fé, ainda de gente na fase da velhice, por causa das lutas, da dificuldade, estão com a fé abatida. Tem gente que Deus está levantando, jovem nessa geração, que ainda crê no poder de Deus, que ainda deleita no Senhor, que crê no soberano, no santo, no todo-poderoso, que tem o princípio é tudo, que cuida de tudo e que está no controle de tudo. Deus está vivo. Era isso que Davi entendia. Ele sabia que sem Deus nada, mas com Deus tudo. Em meio a erros e acertos, Davi passou por situações como eu e você passa. Quem é que não erra? Quem é que não vacila na fé?
Quem não erra? Quem é que uma hora ou outra não dá aquela, né? Davi também deu. Quando cresceu, quando o reinado estava sendo consolidado na velhice, ele erra. Ele peca. Salmo 51 vai dizer, ele só faz um pedido: não me lances fora, não retire de mim o teu espírito, porque ele sabia, sem Deus nada, mas com Deus tudo. Ele sabia que, independente do quadro da situação, se ele continuasse crendo, se ele continuasse buscando, aí a Bíblia vai revelar, Davi revela um coração arrependido, mas um coração voltado ao Senhor, com uma fé genuína nele. Aí é lindo e narrado, estou terminando. No final da vida de Davi, nas últimas palavras de Davi, para alguém que pensara que por causa do pecado Deus não falava mais com ele, falava, porque o arrependimento de Davi foi verdadeiro e sincero. E ele sabia no Deus que ele servia. E ele sabia que ele precisava desse Deus em todas as fases da sua vida. Não há uma fase da nossa vida que nós não temos que depender de Deus. Dependemos dele quando nascemos, dependemos dele quando crescemos, dependemos dele quando casamos, dependemos dele quando temos chamado, quando temos ministério. Nós dependemos de Deus. Segunda Samuel capítulo número 23, Davi vai descrever as últimas palavras de Davi na velhice. Davi diz, versículo 1: estas são as últimas palavras de Davi, que diz: filho de Jessé, diz um homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, o Deus de Jacó, e suave em salmos de Israel. Versículo 2: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, e domine no temor do Senhor. Davi estava aqui dizendo o seguinte: ele entendera que o homem, em meio à sua trajetória de fé, ele pode sim ter erros e acertos. Sim, quem não pode? Quem não erra? O importante da nossa fé é que o arrependimento sempre deixa, sempre haja em nossas vidas. Por quê, pastor? Porque há um Deus que não nos despreza quando nós nos voltamos de todo o coração a Ele. Aí Davi vai dizer, no versículo 2, que o Espírito do Senhor falava com ele e que dava palavras em sua boca, e Davi ministrava as bênçãos que Deus falava, estão seladas nos salmos, e os salmos servem para nos direcionar acerca da nossa fé, da nossa vida, que não importa o momento do processo, ainda que estejamos vivendo dias de luta, dias de batalhas espirituais, externas e internas, precisamos nos posicionar, como ele diz no versículo de número 6 a seguir: ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Quando essa narrativa aqui ela se apresenta, Davi está dizendo: creia que o Senhor sempre vai estar agindo ao seu favor. Amém? Deus, o nosso Deus, irmãos, Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Deus é fiel. E há processos em nossas vidas que talvez nós não contemplamos a ação dele. Mas independente de nós não termos a percepção que o milagre está às portas, a posição que nós precisamos ter é de continuar servindo a Ele
com fidelidade, compromisso, crendo que Ele está agindo. Amém? Amém? Deus está agindo. Deus está agindo. Nesse momento, Deus está agindo. Nesse momento, há batalhas espirituais acontecendo, há belezas espirituais acontecendo. Aleluia! Deus está agindo em cima de clamor, em cima de oração, em cima de promessa, em cima, aleluia, de propósitos que Ele estabeleceu sobre a tua vida, sobre a sua casa. Deus está agindo, Deus está pelejando. Há uma batalha espiritual acontecendo. Papai do céu está pelejando, Papai do céu está guerreando, Ele está agindo. E tem um detalhe: Ele não peleja para fazer ou deixar os seus filhos perecerem. Ele está pelejando para te dar vitória. Ele está agindo para te abençoar. Ele está lutando para vencer o inimigo, para a bênção chegar na tua casa, para a tua família ser salva, para o teu filho chegar à presença de Deus, ele crescer, ter uma faculdade, do teu esposo ser próspero, dele ter uma empresa, das bênçãos dele vencer a tua vida, da tua casa receber milagre. Ele está agindo, o Espírito dele age, o Espírito dele cura, o Espírito dele manifesta graça, o Espírito dele manifesta salvação, o Espírito dele manifesta restauração, o Espírito dele manifesta renovo, o Espírito dele manifesta a sua glória na terra. Vai escuriando. Ele está agindo. Ele está agindo. Ai, essa palavra está dentro do meu coração. Quem dizer a essa igreja: deleita, confia, descansa. Papai está agindo. Ele é fiel. Ele é fiel. As experiências que Davi tinha nos revelam Deus que está presente em todos os momentos em nossas vidas. Em todos os momentos Deus está presente. Aleluia. Jacó teve essa experiência com Deus. Jacó chama a sua família e diz a elas: o Senhor mandou nós ir até Betel, e lá em Betel nós levantarmos um altar a Ele, porque Ele esteve andando conosco quando nós fugíamos de Esaú. Jacó revela que é o Deus que caminha conosco nessa terra, que é o Deus que está presente, e que Ele age, e que Ele se manifesta. E quando Ele resolve agir, Ele age, aleluia, resolvendo as tuas causas. Porque Jacó não esperava que o seu irmão lhe recebesse, lhe acolhesse e lhe amasse pela circunstância que ele tinha passado. Mas a questão era que quem estava com Jacó era o Deus vivo, Deus do impossível, e a ele nada é impossível. Lutou com Deus, tem vitória. Pelejou com Deus, tem vitória. Andou com o papai, tem vitória. E a diferença era essa: Davi tinha prazer em andar com Deus. Quem anda com Deus é um caminho de vitória. É um caminho de vitória. Aleluia. Quem anda com Deus tem caminho de vitória. Para me finalizar, estou terminando. Versículo de número 23. Davi escreve assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita no seu caminho. Davi está dizendo:
O Senhor guia e protege o homem, cujos seus passos agrada ao Senhor. Quando o homem decide que os seus caminhos honram a Deus, Deus o honra, Deus o abençoa, Deus cuida, Deus protege. Verso 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor é quem o sustém, ó glória. Deus está dizendo que quando o homem resolve andar honrando a Deus, Deus, aleluia, lhe sustém, lhe ajuda, lhe renova, lhe fortalece, levanta a tua mão. Eu sinto algo descendo do céu aqui agora para te dizer. Pode alguém até ter dito, não precisa continuar nessa posição, sendo justo, sendo íntegro, sendo fiel, agradando a Deus. Sim, vale a pena, sim. É melhor agradar a Deus, ter a companhia de Deus, porque dele é quem virá a resposta. Primeiro, ele não vai deixar você caído, fraco espiritualmente. Ele vai te visitar, a mão dele virá sobre ti, a mão dele pegará na tua mão e você ficará de pé na sua presença. Aí depois vai acontecer o que diz o verso 25 do nosso: sou velho, mas nunca vi desamparado justo. Ei, justo é quem anda na presença de Deus com integridade, com temor, com santidade. Quem anda assim, Deus cuida da infância, cuida da juventude, cuida da fase adulta e vai cuidar da velhice. Ainda na velhice dará frutos viçosos. Por quê? Porque Deus é quem sustenta. Deus é quem sustenta. Vale a pena, vale a pena permanecer fiel, vale a pena permanecer íntegro a Ele, vale a pena. Ele vai responder você, Ele vai cuidar de você, independente do que os decretos do mundo possam estar ecoando. A mão do Todo-Poderoso, ela virá sobre a tua casa, ela virá sobre a tua família. A porta dele abriu para fechar, o teu celeiro não vai esvaziar. A bênção chegará na tua casa, a bênção chegará na tua família. Deus será glorificado na tua vida, porque a tua vida é dele. Você tem um pai, e um pai que cuida, que zela pela tua vida. Esse Deus está vivo, esse Deus está vivo. Continue com teus planos de pé, continue com teus projetos de pé. Não é para parar. Eu ouço meu pai me dizer aqui agora: continue com os projetos de pé, continue com os projetos de pé. Não é para desistir, não é para retroceder, é para continuar de pé o projeto, é para continuar de pé o propósito. Deus vai entrar nesse negócio. Aleluia, aleluia, aleluia. Não retroceda, não retroceda, nem recua. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele vai cuidar de você. 2025, eu estou dizendo para qualquer alma que Deus permite chegar até a mim, tem gente dizendo que de 2025 vai ser um ano de muita turbulência, onde muitos se frustrarão. Eu não vejo isso. Eu vejo um Deus que cuida. Eu vejo Deus que a nossa vida que Ele preparou para nós foi sempre de desafios, porque nós servimos a Ele. E sempre na vida do crente, aleluia, nós já sabemos que vai ter levante, vai ter dificuldade, a vida inimigo declarado, vai ter desafio, mas é melhor levantar a cabeça com Deus do que aceitar derrotas e olhar para o homem e ficar cabisbaixo. Os homens dizer: qual foi o tamanho da tua fé que você parou no meio do caminho? Eu estou aqui para te dizer que a tua fé tem que ser grande, como o teu Deus é grande, porque se a tua fé for como o teu Deus é grande, porque a Bíblia diz que a
e a proteção. Não perca o foco. Foque no Senhor. A Ele é quem muda. Ele é quem te abençoa. Ele é quem te renova. Ele é quem te fortalece. Tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é por Ele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus filhos. Jesus é nosso. Estou devolvendo o microfone hoje da igreja agora. Nosso pastor vai estar orando por nós. Eu quero agradecer, meu pastor, por essa oportunidade. Obrigado à igreja pela paciência de nos ouvir. Deus abençoe. Fica firme. O seu Deus é fiel sobre a sua vida. Amém. Pastor Sivaldo. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou perder direito do Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Que Deus continue abençoando nosso amigo pastor Wilson de Carvalho. Vamos continuar orando pela vida dele, pela pastora Selene, a igreja, sobre os nossos cuidados. Eu creio que Deus vai continuar nos dando vida. Deus abençoe também os irmãos acompanhados na nossa live. Encerra ela também. Glória a Deus. No final do culto, eu quero. Eles vão à diretoria, vem aqui, sobe aqui rapidinho para te assinar.